Olá, meu irmão, minha irmã. Que bênção! Novamente reunidos na Escola Plenitude. Este momento é um momento especial que Deus entregou para ti e para mim para nos ensinar grandes verdades que servirão em nossa vida, em nossa família. Estamos estudando sobre a vida de Ló. Lembra? Foi a aula passada. Estudamos uma parte. Sobretudo, chegamos à conclusão que as nossas decisões influenciam nosso futuro, para bem como para o mal. Agora, decisões que são guiadas pelo emocional, assim, uma questão só do emocional, muitas vezes tem consequências terríveis. Isso aprendimos na semana passada, através da aula. Muito bem, hoje estaremos, mais uma vez, estudando uma parte da vida de Ló. Só que agora Deus tem uma grande verdade para nossas vidas. Qual é? Que existem lugares, vamos falar, lugares geográficos, físicos, que Deus não deseja que você e eu fiquemos nesse lugar. Agora, quando eu falo de lugar, não é somente um lugar no sentido. Sobretudo, são as pessoas que estão nesse lugar influenciam nossa vida. Então Deus diz assim, é melhor, se você deseja ser abençoado, não frequente esse lugar, não participa dessa turma, dessas pessoas. Tudo bem, vamos aprender isto através desta aula. Para já dar início à nossa aula, quero lembrar um pouquinho da vida de Ló. Você vai lembrar com certeza. Ló mora em uma cidade chamada Sodoma. E Deus deseja, pela quantidade de maldade que existe nesse lugar, Deus deseja destruir tanto Sodoma como Gomorra. Perfeito. Até aí todos nós sabemos. E agora aqui vem a questão muito importante. Por amor a Abraão, lembram? A Abraão, Deus enviou 2 anjos até a casa de Ló para livrar a ele da destruição, a ele e a sua família. Foi pela intercessão de Abraão, ok? Não foi por Ló, foi pela intercessão de Abraão, quão importante é a oração, Deus permitiu que esses 2 anjos fossem até a casa de Ló. Muito bem, e aí os 2 anjos falaram, sai logo, por quê? Porque será destruída a cidade, não ficará nada. Perfeito, até aí já sabemos a história. Agora é aqui a parte que eu quero falar para todos nós. Capítulo 19 do livro de Gênesis, e estaremos lendo o versículo 17. Lembra? Lugares influenciam nossa vida. Perfeito? Esse é o tema. Então, diz assim, versículo 17. Havendo-os levado para fora, ou seja, está falando dos anjos. Os anjos levaram a Ló, sua esposa e suas filhas para fora. Um deles disse para Ló, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte. Veja que importante. O anjo não somente tirou a Ló e sua família da destruição de Sodoma, também indicou o lugar que ele deveria ir, ou seja, o monte. Lembrando aqui algo muito importante. O anjo, ele só pode falar se Deus o permite, ok? O anjo não tem essa liberdade para falar. O demônio sim, por isso que é demônio. Já o anjo não. O anjo só fala conforme o que Deus deseja. Então, se aqui este anjo está dizendo a Ló, fuja para o monte, é porque é Deus que quer que ele fique no monte. E lá, no monte, nesse lugar específico, Ló e sua família serão protegidos e abençoados. Perfeito? Então, se nós fôssemos Ló e estamos vendo a destruição e tudo que está acontecendo, eu tranquilamente obedeceria e estaria indo para o monte. Mas olha Ló, versículo 18. Esta parte é muito importante. Mas Ló disse a eles, assim não, meu senhor, assim não. Muito radical. Que isso? No monte? Ah, para! É muito radical. Esta resposta de Ló parece de muitas pessoas que eu conheço, muitos cristãos. Ouvem a vontade de Deus, ouvem a palavra do Senhor e começam a questionar. Ah, Deus, eu acho que é muito radical. Ah, Senhor, eu acho que não é para nós, não é para esta época. Ah, esse Deus pede cada coisa. Ló está dizendo isso. Não,
não quero ir no monte. E olha no finalzinho do versículo 19, diz assim: não posso fugir para o monte, por receio que a destruição vá me alcançar. Olha, quem é Ló para questionar? É Deus quem está fazendo tudo isso, é Deus quem sabe o grau de toda essa destruição do que acontecerá. Só Deus sabe. Só que Ló quer impor a sua vontade. De novo, aquele que é guiado pelos seus desejos diz assim: não, eu acho que o monte não é o melhor lugar. Muitas vezes falamos isso para Deus. Eu acho que o que a Bíblia diz não é o melhor para a nossa vida. E aí vem aqui a questão. Olha, Ló não tem problema de falar. Versículo 20. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Tá bom? Ou seja, em outras palavras, Ló diz assim: o monte não gostei da escolha de Deus. Melhor eu escolho o quê? Uma cidadezinha. Essa cidadezinha. De novo, Ló está fazendo aquilo que já temos aprendido na aula anterior. Ele escolhe pelo seu emocional, pela questão que ele acredita ser o melhor, só que ele não está enxergando o todo. Daqui a pouco vamos entender como esta decisão errada de escolher o lugar errado trouxe consequências terríveis para ele e para inclusive Israel, para Israel no futuro. Ok? Então é muito importante aprender isto. Mas o que eu quero focalizar aqui, Deus falou, por amor, compartilhou essa verdade, que Ló e sua família estariam protegidos, abençoados no monte. Esse é o lugar. Ló questionou e falou: não, eu estarei indo para uma cidadezinha, porque eu escolho. Então, aqui começa a nossa reflexão, através desta introdução. Eu quero chegar a te dizer algo importante, que a bênção do Senhor acontece em alguns lugares. Agora você vai dizer assim: pastor, espera, Deus está em todo lugar. Verdade. E eu acredito também nisso. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Perfeito. Só que existem lugares que são extremamente importantes para você, para mim, e esse lugar é necessário que você esteja. Deus pode estar em todo lugar, mas nós precisamos estar em alguns lugares. Por quê? ¿Por que isto é tão importante? Porque existem lugares onde somos grandemente influenciados para o mal, ou seja, as pessoas que estão ao redor. Eu quero ler um texto muito lindo e poderoso, Provérbios 13, versículo 20. Olha o que Deus diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mais uma vez, quem fica com os sábios, olha o que haverá com ele. Será sábio. Já aquele que é companheiro, amigo, que está aí relacionando com os tolos, acabará mal. Então, Deus está dizendo aqui que existem sim lugares são importantes e as pessoas que estão nesses lugares influenciam. Agora, veja o que está dizendo este texto de Provérbios. A força que tem um tolo no sentido dos seus ensinos, sua influência, é tão grande que nos transforma em tolo. Ou seja, eu não sou um tolo, eu não sou, mas por ter frequentado essa turma, esse grupo, me torno um tolo. Deus não deseja isso que você seja, muito menos eu, nenhum de seus filhos e filhas. É mais, Deus deseja que sejamos sábios. Por isso que nos entregou o Espírito Santo. Através do Espírito temos capacidade de discernimento e sabedoria. Mas para que isso aconteça realmente, precisamos obedecer e não questionar como Ló. Dizer, não, o monte não. Vou dar um exemplo, como esta questão influencia. Pode ser um exemplo um pouco radical, mas é justamente a questão para que vocês enxerguem como somos tentados e influenciados para o mal. Eu tenho um amigo, um grande amigo, eu converso bastante com ele e um dia me compartilhou uma questão que me fez pensar.
ele diz assim, hoje a grande maioria de nós participamos de diferentes grupos pelo WhatsApp. É legal isso. Grupo da família, grupo de colegas de trabalho, grupo da igreja. Não tem problema, ok? Pessoas que se reúnem a partir de uma mesma ideia, de um relacionamento, amizade. E aí a questão, um dia, meu amigo está perto dos 50 anos, e um dia diz que um colega dele da escola o convidou a participar da turma da escola. Imagina, ele terminou a escola quando tinha 16, 17 anos. E agora está perto dos 50. Então faz muitos anos que ele não se relaciona com essa turma de amigos da escola. E ele ficou feliz e falou, que legal, sim, coloca no grupo, quero participar. Ele acreditando assim que ia ser um grupo onde colegas, amigos, depois de tantos anos, iam a lembrar coisas da escola e também compartilhar um pouco da sua vida. Sabe o que fazia esse grupo? Só compartilhava vídeos pornográficos. Isso que faziam. E ele me compartilhou, meu amigo me falou, sabe, não era uma pessoa, porque um poderia dizer, sempre tem o safadinho da turma. Não, eram todos. Um enviava um vídeo, daqui a pouco o outro enviava o outro vídeo mais pesado, o outro. Ou seja, o grupo, que era um grupo para compartilhar sobre amigos, lembrança da escola, da vida, se compartilhou, se transformou em um grupo para compartilhar vídeos pornô. É um exemplo extremo, óbvio, que eu estou falando, mas ele tomou uma decisão, falou assim, não. Esse grupo não abençoa a minha vida, esse grupo não. E ele saiu, tomou essa decisão, falou, não, eu não estou para isso. Estar vendo vídeos que é desse nível, dessas coisas. Saiu, tomou a decisão. Por quê? Porque existem lugares, inclusive no mundo virtual, e as pessoas que influenciam minha decisão. Um pode dizer, pastor, é um exemplo extremo. É verdade. Mas em nossa vida também acontece isso. Somos grandemente influenciados. Provérbios fala disso, que o companheiro tolo nos torna tolo. Então, um pode ter amigos, por exemplo assim, amigos ou colegas, inclusive familiares, que compartilham outro tipo de religião. Perfeito, não tem problema. Tem amigos, às vezes, que são anticristãos, falam ruim da igreja, falam coisa feia da igreja de Cristo. Perfeito. Eu tenho amigo, colega, tenho também familiar. Mas o muito frequentar com essa turma, aos poucos, isso me contamina. Um pode dizer, não, pastor, eu tenho maturidade para lidar com isso. Mentira. Não é verdade. A Bíblia diz que todos nós, os seres humanos, somos pessoas grandemente influenciadas. E isso que está acontecendo com Ló. Ló é uma pessoa que não aceita a vontade de Deus, não aceita e não deseja viver aquilo que Deus entrega a ele. Ele sempre está questionando. Tanto assim, como eu falei agorinha, diz assim, não, Senhor, não, eu não quero ir no monte. Eu quero ir na cidadezinha. Muito bom. Agora, aqui vem uma parte. Porque eu quero que você enxergue aquilo que estamos falando. Que nossas decisões influenciam nosso presente e nosso futuro. E também a escolha, onde eu estou agora, o lugar e as pessoas, influenciam totalmente minha vida. Como assim? Vamos então para o final, a triste história final de Ló e de sua família. A triste. E tudo começou por não aceitar o lugar que Deus tinha falado. Estamos no mesmo capítulo 19. Agora Ló vai para o lugar que ele deseja, ok? E veja no versículo 31. Diz assim, então a primogênita, uma de suas filhas, disse a mais moça para a outra, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Então, vamos embebedá-lo com vinho. Deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. É triste. Percebeu o que o texto está dizendo? Olha o que a filha fala. Não existe mais homens na terra. Esse é o ponto. Aqui está o ponto. Uma decisão errada de Ló, não ter aceitado ir ao monte, traz agora consequência para a seguinte geração, que são suas filhas.
suas filhas, as filhas de Ló, por estar no lugar errado, têm uma perspectiva errada do que é o mundo e a vida. A tal ponto que elas dizem assim, não existem mais homens no planeta Terra, só ficamos nós e meu pai. Então precisamos nos deitar, ter relações sexuais com ele, com o pai, e ter filhos. Percebeu? Então, meu irmão, minha irmã, esta questão é vital, vital. Nossas decisões, nossas escolhas, sobretudo, estando longe do lugar que Deus deseja, traz consequências terríveis para nós, nossos filhos, nossa descendência, e o pior de tudo, nos leva a uma perspectiva errada, E esse é o ponto. Quantas vezes eu tenho conhecido histórias tristes, onde enxergo pessoas que estão vivendo uma vida miserável, não necessariamente questão financeira, estou falando na questão emocional e espiritual, porque se encontram no lugar errado, porque alguém tomou essa decisão por eles e infelizmente os levou para esse lugar. Nós, como pais, temos grandes responsabilidades sobre isso. E sabe qual é o final triste da história de Ló? Vamos lá no finalzinho do capítulo 19. Elas, as filhas, tiveram relações sexuais com seu pai. Diz assim o versículo 36. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Só que olha o versículo 36, esta parte é muito forte, muito forte. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Moabe. Você vai lembrar, você que está lendo os livros do Antigo Testamento, vai lembrar Moabe. Moabe, diz assim, é o pai dos moabitas. Então, um filho de Ló, Moabe, se tornou o líder dos moabitas. E os moabitas, na época de Moisés, é um povo inimigo de Israel. Olha, uma escolha errada, estar no lugar errado, tomar decisões erradas por uma perspectiva errada, trouxe a vida a uma pessoa que se tornou inimigo do povo de Deus. É isso que é terrível. Os moabitas, que viria a ser um filho neto, não sei como dizer filho, na verdade é, de Ló, ele se transformou no líder de um povo inimigo de Israel. A questão é, será que esse era o plano original pelo qual Deus poupou a vida de Ló e de sua família? Não, com certeza que não. Deus não queria criar um povo inimigo para Israel. Mas as decisões erradas, as escolhas erradas, levam a isso. Por isso que nós temos que sempre lembrar algo. Será que eu posso escolher sem Deus? Será que eu posso escolher sem Deus? Assim, minhas coisas, minhas decisões, minha vida. Não, não pode, meu irmão, minha irmã, não pode. Claro, você tem liberdade. Pode sim, igual que Ló. Talvez, igual do mesmo modo, rejeitar a vontade de Deus. Você e eu, todos nós podemos, livremente. Só que haverá consequências e o pior de tudo, algumas delas ficam para as seguintes gerações. Então, o bom de tudo é que precisa sempre procurar estar no lugar de Deus. Agora, é necessário lembrar de algo. Sempre, e aqui o que eu falo, sempre, sou enfático nisso, Satanás deseja que você fique no lugar onde não tem bênção, ok? Ele é o teimoso e ele vai atrás disso. Deus diz para você, para mim, vá neste lugar, é aí o lugar que você precisa ficar. Satanás fala, não, vou falar para ele que fique aqui. Por quê? Porque nesse lugar que Deus falou, existe cobertura espiritual, existe proteção, bênção, paz, prosperidade, alegria. E Satanás não quer. Por isso que agora preciso tirar a ele desse lugar, do lugar, ok? De onde eu tirei isso? Fácil, Adão e Eva. Adão e Eva estão morando no jardim, um lugar que Deus preparou, escolheu e os colocou. Ou seja, a vontade de Deus é que Adão e Eva e toda a sua descendência fiquem no jardim. É o lugar da bênção. Satanás que fez?
os tirou de lá. Mas não, ele não foi e os puxou. Ele começou a trabalhar na mente, na mente. Ao final a decisão foram deles. Adão e Eva tomaram a decisão. Mas Satanás trabalhou na mente. Não é assim. É muito radical. Olha, que isso? Para quê? É a mesma estratégia que ele continua usando em nossa época. É a mesma, dizendo a mesma coisa. Nós aprendemos muitas verdades sobre Deus e sua palavra e, sobretudo, o que Ele deseja para nossas vidas. E sempre haverá pessoas que dizem não. E essas pessoas são amigos, são familiares, são pessoas, como eu falei anteriormente, compartilham uma fé diferente e compartilham também princípios éticos e morais diferentes à palavra do Senhor. Diferente. Olha, vou dar um testemunho bem rápido, isto de um irmão bem interessante. Ele me compartilhou faz tempo esta experiência. Ele trabalhava em uma empresa, para que percebam como essa questão do inimigo. O inimigo sempre deseja trabalhar e nos tirar da bênção e propõe princípios contrários à palavra. Este irmão, ele trabalhava em uma empresa, uma pequena empresa na área financeira. Ele trabalhava. Aí, o dono dessa empresa tomou decisões erradas, ele tomou decisões erradas. Por consequência disso, a empresa começou a passar dificuldades financeiras. Percebeu? Tomou decisão errada o dono, a empresa. Aí ele diz que ele chegou um dia e falou para este irmão: sabe, olha a situação, você muito bem conhece como está a nossa empresa, está difícil conseguir pagar o salário. Então, olha, eu conheço uma pessoa que ele vai te ensinar como fazer algumas contas. Resumindo, como mudar as contas para pagar menos imposto. Essa é a conclusão. Eu conheço uma pessoa, ele te vai ensinar, ele é bem bom, bem fácil. Aí este irmão, filho de Deus, falou: não, eu não consigo fazer isso. Falou: isso vai em contra da minha fé e da palavra. Eu não poderia desagradar a meu Pai Celestial fazendo isso. Isso é mentira, é errado. Aí ele continuou o chefe com esse apelo emocional, não? Porque, lembre, olha, se você não faz, eu vou ter que demitir, vou ter que mandar embora pessoas, e como essas famílias vão ficar? Ou seja, ele, o dono, tomou decisões, agora é culpa do irmão. E este irmão falou: não consigo, não estarei realizando isso. Não posso adulterar as contas para pagar menos imposto. Então aí veio o seguinte apelo, agora vem o apelo do medo. Então, falou assim o dono: se você não faz, tem outra pessoa que fará. Ou seja, rua, você será demitido. E ele falou: tudo bom, eu assumo as consequências. E aconteceu isso. Foi demitido, foi mandado embora por não cumprir a proposta, por não aceitar a proposta ilegal. Sabe, o bom da história é que ele arrumou um novo trabalho, porque Deus cuida dos seus filhos e de suas filhas. Ele arrumou. Mas o que eu pego aqui como um princípio, um ensino, é isso. Sempre haverá, no trabalho, na família, em todo lugar, alguém que quer nos tirar do lugar da bênção. Sempre vem com suas propostas. E ele vai trabalhar essa parte emocional. Não, olha assim, olha, vou ter que mandar embora. Quantas famílias? Ou seja, é minha culpa então. Percebeu? Sempre. E aí nós começamos a abrir mão disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que Satanás, nosso inimigo, ele coloca pessoas que influenciam para nossas decisões para o mal. Veja aqui mais um texto. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quero te dizer esta grande verdade à luz da palavra. Diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu tenho uma vida ética, conforme a palavra, guiado pelo princípio de Deus, guiado pela verdade do Evangelho. Mas se me reúno com pessoas erradas, em lugares errados, as más companhias corrompem meus bons costumes. Meu irmão, minha irmã, é importantíssimo avaliar o lugar que nos encontramos. Não é somente o lugar físico,
sobre tudo com quem estamos nesse lugar. Com quem estamos. Como essas pessoas, não estou dizendo que eu devo então rejeitar totalmente. Não, também não sou. Mas o que estou querendo dizer é que eu não consigo, não poderia frequentar continuamente ou me relacionar continuamente com essas pessoas ou nesse nível de companheiros. Por quê? Porque lembra o texto de Provérbios? Um companheiro tolo me torna tolo. Já o sábio me torna sábio. Do mesmo modo, aqui diz assim, as companhias erradas influenciam os bons costumes. Então Deus está dizendo isso para você e para mim. Agora, algo mais com a vida de Ló. Ló, e como já acabamos de falar no início, ele foi claramente informado sobre o lugar que deveria estar, ou seja, o monte. Do mesmo modo, agora para nosso momento, o Espírito Santo também, através da oração, ele nos diz o lugar certo. Ele nos diz o lugar certo. Sempre. Eu tenho certeza, tenho convicção disso, porque acontece comigo e com certeza acontece com você. Você também é filho e filha de Deus. Então, nós podemos sempre pedir em oração, clamar por sabedoria e dizer, por favor, Espírito Santo, me informa o lugar, qual é o trabalho para mim, qual é a faculdade, qual é a profissão, qual é o momento no qual devo estar vivendo conforme o propósito que ele tem. Agora, sempre olhando para o lugar, porque às vezes eu posso olhar só uma parte. Nossa, é que ele é bom amigo. Perfeito. Mas, espera. Quais são seus princípios? A ideia que eu falei no início com meu amigo, dos colegas do WhatsApp, do grupo, era legal, eram amigos da escola. Quantos anos que não compartilhava, não conversava, mas quando ele entrou no grupo, falou, não dá. Não dá como ficar nesse grupo. Do mesmo modo, eu posso ter pessoas, companheiros, colegas, familiares, mas, espera, compartilham totalmente outros princípios. Compartilham outras ideias que eu não permito, muito menos a palavra do Senhor. Então, nós temos que ver isso. Por quê? Por que é tão importante consultar ao Espírito Santo e tomar decisões? Por quê? Aí vou te dizer uma questão bem interessante. Você vai lembrar. Lembram da vida de Sansão? Lembram da vida de Sansão? O homem super forte, cabeludão, fortíssimo. Ninguém podia destruir a ele. Ele era forte, matava os inimigos. Lembra? Quem destruiu a Sansão? Outro forte? Não. Foi Dalila. Dalila. Por quê? Porque ele permitiu que a Dalila compartilhasse coisas da vida pessoal de Sansão. Dalila era uma influência errada que o levou a perder a força, a bênção e, por consequência disso, morte. Percebeu? O que um exército não conseguiu, o que pessoas fortíssimas não conseguiu, Dalila conseguiu. Por quê? Porque Dalila não ficou perto para atacar, ficou perto para ficar amigo. Aí, ou amiga, e aí nos relacionamos, olha, compartilha aí o que você sabe e eu estarei te influenciando. Então, um exemplo claríssimo, como somos influenciados em Dalila. Agora temos um exemplo diferente, o oposto. No Novo Testamento temos a vida de Paulo. Paulo, convertido, cristão, mas ninguém acredita que ele é cristão. Ele tem essa fama de ter sido um perseguidor. Mas teve um homem, uma influência importantíssima na vida de Paulo. Quem foi? Barnabé. Barnabé, a pessoa certa, o sábio, o aconselhou e o levou até o lugar certo. Estar com os líderes de Jerusalém e permitir que Paulo venha a ser essa pessoa tão abençoada. Se não fosse por Barnabé, Paulo continuaria morando em uma pequena cidade aí,
mas através da ajuda, da presença de alguém que era abençoado, Barnabé, trouxe a bênção sobre a vida de Paulo. Percebeu? Cobertura espiritual, é isso que estamos falando. Agora, Sansão, por estar com a pessoa errada, se relacionar com a pessoa errada, trouxe a questão de perder a bênção, a força, passar por uma série de problemas e finalmente morrer. Então, o que estamos aqui, em toda esta história, estamos dizendo algo. Lugares influenciam nossa vida e nosso futuro. Lugares, porque eles têm esse poder de dizer qual é a escolha e, sobretudo, nos oferecer a escolha errada. Aqui, para finalizar, quero deixar uma mensagem que nos leva a olhar para o futuro no bom sentido da perspectiva de Deus. Às vezes, tomou decisões erradas. Sim. Escolhas erradas. Sim. Às vezes, permitimos que pessoas erradas nos influenciem. Sim. Claro que sim. Acontece. Temos errado. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo, o Pai Celestial, continua presente em nossa vida. E Ele continua falando. Continua falando. Percebeu? Ele continua nos dizendo, sai desse lugar, sai desse, às vezes pode sair do trabalho. Não porque o trabalho seja errado, são pelas pessoas, lembre. Ou sai desse relacionamento, sai desse namoro. Percebeu? É necessário entender o que Deus está dizendo em nossa vida. Agora, eu tenho que sempre partir de um princípio. Não posso me guiar pela minha emoção, porque muitas vezes podemos chegar e dizer assim, Deus, eu já escolhi o lugar, então me abençoa. Não, estamos sendo igual que Ló. Eu quero ir para essa cidadezinha. Agora, dá um jeito, Deus. Não, a questão é, Pai, aceito tua vontade, aceito o lugar, aceito a tua escolha. E o Espírito Santo continuará te falando, o Espírito Santo continuará te fortalecendo nessa verdade. E aí vem uma questão, já, o final. A palavra do Senhor e a sua vontade sempre é o melhor para nossas vidas. Ela é poderosa, ela tem vida, tem renovo, tem força. E então, cada vez mais e mais, devemos olhar e aprender e aceitar a palavra. E sabe, haverá frutos. Não só para nós, para nossos filhos, nossos netos e as seguintes gerações. A palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva. E ela informa sobre os lugares que devemos estar e com quem devemos estar. E tudo isso nos tornará sábios e, por consequência disso, haverá vida plena. Maravilha! Esta história de Ló é uma grande advertência para a nossa vida. Mas Deus deixou esta história de Ló para corrigir e aí voltar para o caminho do Senhor. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Foi maravilhoso ter aprendido sobre Ló e muito falou para nós. Mas sempre, com a luz do Evangelho de Cristo, tem uma saída. E Deus agora está te falando isso. Você tem o lugar certo da bênção onde Deus te está dizendo que deves ir. No poder e na autoridade do nome de Jesus, vá para esse lugar e seja bênção para o mundo todo, em nome de Jesus. Amém.